Ótimo, vamos começar a Isso, nossa ótimo. conversa, então. Vamos Bom, começar. Então, nós estamos hoje com a doutora Carla Sabrina. Ela é professora da UNB, pesquisadora e muito atuante na área de psicodinâmica do trabalho e qualidade de vida no trabalho. E aí eu vou deixar que ela se apresente e conte para a gente como é que ela chegou até aqui, né, para falar para a gente sobre saúde e segurança do servidor. Bem-vinda, doutora Carla. Muitíssimo obrigada por ter aceito o convite. obrigada a vocês, Daniele. Bom, primeiro eu quero, antes de tudo, agradecer esse convite, dizer que para mim, para a Universidade de Brasília, é sempre uma alegria poder colaborar com os demais colegas do serviço público, porque a gente também é servidor e servidora públicos, né? E temos, acredito eu, que algumas questões em comum que tangem o nosso trabalho. Bom, como eu disse, eu sou professora da Universidade de Brasília, eu estou na Universidade de Brasília no Instituto de Psicologia, no Departamento de Psicologia Clínica e Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura. Eu atuo basicamente em duas grandes áreas, saúde mental no trabalho, como um todo, e psicodinâmica do trabalho feminino. E aí você me fez uma pergunta muito interessante, que é como foi que eu vim parar nessas áreas, né? Eu fiz mestrado e doutorado, ambos, em psicologia social do trabalho e das organizações. E desde o início, desde o início da minha vida, na verdade, muito por uma questão de história familiar, sempre me chamou a atenção como o trabalho poderia ser algo tão central, como o trabalho podia ser algo tão central na vida das pessoas, né? E aí eu falo muito pelo meu pai e pela minha mãe. Mas quando a gente fala que o trabalho é central na vida das pessoas, às vezes isso vem um pouco carregado de romantização, né? Aí vem aquela coisa de, a pessoa é workaholic, gosta de trabalhar, tem todo um glamour, assim, que às vezes envolve essa fala, né? Essa narrativa do que é o trabalho ser central. Ocorre que não é assim para todo mundo, e na verdade, para a maior parte das pessoas, isso não funciona desse jeito. O trabalho não se torna central na vida das pessoas porque elas têm um fetiche com o trabalho, né? Porque elas acham muito lindo passar horas e horas trabalhando. O trabalho se torna central em função de um sistema socioeconômico no qual a gente está inserido e do qual não podemos escapar, porque, né, afinal de contas, ele regula as nossas vidas, que vai dizer o tempo inteiro que o trabalho é bom, que o trabalho dignifica, que o trabalho salva, que o trabalho é importante, que só por meio do trabalho você vai conseguir todas as coisas, e não só narra tudo isso, mas faz com que o próprio sistema opere nesse sentido. Ou seja, se você não é herdeiro, você vai conseguir se sustentar e prover sua família e fazer caminhar a sua vida apenas trabalhando, você não tem outro caminho. Quer dizer, tem o crime, mas enfim, se você conseguir as coisas de um ponto de vista típico, de um ponto de vista normal, você tem que trabalhar. E o trabalho é tão central na nossa vida e, assim, no mundo como a gente entende hoje, se vocês pararem para pensar, quando a gente conversa com as crianças, a coisa que a gente mais tipicamente pergunta para elas é: o que você vai querer ser quando você crescer? E a gente não está perguntando nada além de com o que você vai querer trabalhar quando você crescer. A gente pega o ser que a gente está falando para aquela criança pequena e coloca no lugar do com o que ela vai trabalhar. Quando você pergunta para ela o que você vai ser, você está falando da profissão. Mas ser é um verbo muito forte em português. A gente tem, inclusive, diferentemente do inglês, por exemplo, a gente tem dois verbos separados, para ser e estar. Quando a gente fala de ser, a gente está falando de uma configuração estável da pessoa. Quem você é, o que você é, né? E também no nosso idioma, a gente tem as palavras para descrever o trabalhador e a trabalhadora, né? Então, você é professora, você é. A profissão, o que você é, o que você faz, termina moldando muito de quem a gente é. Mas, bom, voltando para o ponto do trabalho ser central, e de até como a gente narra isso para as crianças, o fato do trabalho ter se tornado uma categoria central na nossa sociedade determinou, configurou muitas das nossas ações, atividades, formas de ser, como eu disse, né, de agir e de pensar dentro da nossa realidade. E não só formas de ser, agir e pensar, mas peculiarmente as formas de sentir na nossa sociedade. Por isso que para mim é tão importante, como psicóloga, vocês podem se perguntar, o que faz uma psicóloga estudando o trabalho? As formas de sentir, elas estão muito calcadas no trabalho. E, mais particularmente, nos últimos anos, a gente tem visto que não só as formas de sentir estão baseadas no trabalho que a gente tem, mas estão baseadas no desempenho
que a gente tem reconhecido no trabalho. Porque não é exatamente que você não tenha desempenho, mas em como esse desempenho é reconhecido no trabalho que você faz. Isso nos leva a um leque gigantesco de questões, né? Porque a gente vai entrar em questões de reconhecimento, a gente vai entrar em questões sobre o que é, afinal de contas, trabalho, né? E me importa muito isso, porque, como eu disse, eu tenho duas grandes áreas de atuação, uma que é saúde mental e trabalho, qualidade de vida no trabalho, mas outra que é trabalho feminino. Muito do que a gente tem na sociedade que é trabalho não é chamado de trabalho, porque é feito por mulheres, mas aí a gente vai entrar nisso um pouco mais para o final. Mas, enfim, o trabalho determinar as formas como a gente se sente dentro deste real compartilhado aqui significa muita coisa e implica em muita coisa. Por exemplo, você trabalha, 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 mas no final das contas você não chega na meta que estava sendo esperada de você. Você trabalhou ou você não trabalhou? Você trabalhou. Só que o que a gente tem reconhecido nas organizações, nos órgãos públicos, enfim, toda a esfera, no empreendedorismo, a gente não tem reconhecido propriamente o trabalho, embora a narrativa seja essa. O que a gente tem reconhecido é o resultado do trabalho. Você pode fazer muito trabalho sem nenhum resultado objetivo daquilo. Isso é uma coisa muito comum, por exemplo, quando a gente vê as pessoas falarem assim, nossa, eu trabalhei o dia inteiro, parece que eu não fiz nada. Você fez um monte de coisa, mas é que aquilo não gerou o resultado objetivo, provavelmente, que vai ser validado dentro dessa nossa construção social como alguma coisa quantitativamente palpável, que possa ser mensurado. A gente soma isso, por exemplo, as questões que hoje a gente fala muito em psicologia social, que é de uma... Antes a gente dizia uma certa, mas hoje a gente nem fala mais uma certa, que é de uma óbvia quantofrenia que a gente vive no mundo. Então, tudo que tem que ser quantificado, tudo tem que ser mensurado, e muito mais uma quantofrenia, no sentido, né, de medir a quantidade, do que necessariamente de medir a qualidade. E mesmo para a qualidade, a gente cria logo métricas. Então, assim, bom, o trabalho é central, só que o que a gente tem como reconhecimento não é o trabalho, é o produto mensurável do trabalho que é feito. E nem todo trabalho feito vai gerar um produto mensurável. Vários exemplos disso posso dar, falei aí, né, de uma questão básica da gente mensurar produto, mas, por exemplo, cuidado. Como é que eu meço o resultado do cuidado? Se eu sou um colega de trabalho que sou cuidadoso com os outros, isso dá trabalho. Você tem que investir um tempo afetivo, você tem que investir muita inteligência emocional, inteligência prática, inteligência, né, essa inteligência formal que a gente fala, e cuidar dá muito trabalho. Qual que é o produto do cuidado? Boas relações? Você não tem garantia disso, né? Mas o trabalho do cuidado, que quem lida, por exemplo, com recursos humanos faz isso o tempo inteiro, ele é um negócio que não gera produto. Portanto, o reconhecimento dele é muito difícil, porque a gente tem reconhecimento sobre coisas que são palpáveis. Bom, passando para essa questão, né, de reconhecimento, então tá, a gente vai partir do pressuposto aqui nessa conversa, acabou que eu não falei de entrada, mas eu pretendo falar para vocês cerca de uns 40 minutos, e depois a gente abre para vocês colocarem as questões, tá? Só para a gente ter uma mensuração aí. Então, a gente parte desse pressuposto, então, de que o trabalho é central, e esse trabalho que é central, que moldou a nossa sociedade contemporânea, tudo gira ao redor do trabalho. Gente, tudo, tá? Eu já vou explicar por quê. Tudo gira ao redor do trabalho. Então, esse trabalho que é central, que moldou a nossa sociedade contemporânea, ele é feito por pessoas. Tudo bem, robótica, né, e etc., mas ele é feito por pessoas. E essas pessoas, como eu mencionei brevemente já, carecem de reconhecimento para que seu trabalho seja percebido e sentido como um trabalho que é válido, que vale a pena fazer. Os estudos que a gente tem sobre psicodinâmica contam para a gente, os resultados de pesquisa que a gente tem em psicodinâmica, trazem para a gente que o reconhecimento ele é dividido em duas modalidades, tá? Há duas modalidades que são manifestadas por meio de julgamentos. Então, a gente tem o reconhecimento dividido em julgamento de utilidade e julgamento de beleza. Ou seja, todo o trabalho que vai ser feito de uma maneira tal que, quando apresentados seus resultados, não propriamente só o resultado, mas, enfim, também, ele vai passar pelo olhar, pela avaliação das demais pessoas. Essas pessoas podem ser os superiores, imediatos ou não, e podem ser os pares.
O julgamento que é feito pelos pares, ou seja, pelos seus colegas de trabalho que conhecem o seu ofício, que fazem mais ou menos a mesma coisa que você, o julgamento que é feito pelos pares é o julgamento que a gente chama de julgamento de beleza. É quando a pessoa olha para você e fala, nossa, você fez um belo trabalho. Para esse reconhecimento acontecer, não só as pessoas precisam compartilhar do mesmo ofício. Então, por exemplo, eu sou professora também, né, entre outras coisas, mas como professora, só vai saber o que é o real do meu trabalho uma pessoa que também dê aula. Alguém que ensine a dar aula, alguém que tenha sido aluno, alguém que, né, passou ali andando pelo Instituto de Psicologia, não sabe o que é dar aula, não sabe as interveniências, os inconvenientes, não sabe que agora eu estou falando com vocês aqui no celular e está chegando 12 WhatsApps de aluno pedindo coisa para mim o tempo inteiro, não sabe que você é meio mãe, meio pai, meio tudo de aluno. Tem todo um saber fazer que em psicodinâmica do trabalho a gente fala de regras de ofício, savoir-faire, enfim. Tem todo um saber fazer que é próprio de quem está fazendo aquele trabalho, tá? Então, julgamento de beleza. Quem compartilha o mesmo trabalho que você vai entender que você passa certas coisas no trabalho. Quando você faz um bom trabalho, essa pessoa faz esse julgamento. A gente tem essa frase que é clássica dentro do julgamento de beleza, que é você fez um bom trabalho. Por sua vez, um belo trabalho. Por sua vez, a gente tem o reconhecimento na modalidade de julgamento de utilidade. O julgamento de utilidade é aquele que é proferido pelos superiores, imediatos ou não, mas são pessoas que estão acima de você na organização que vão dizer que seu trabalho é útil, por isso julgamento de utilidade, que seu trabalho tem papel naquele microcosmo, ou naquela cadeia, ou naquela engrenagem, né? Mas que ele faz sentido naquilo ali. Não necessariamente naquele contexto ali. Não necessariamente essas pessoas que vão proferir o julgamento de utilidade são pessoas que compartilham das suas regras de ofício. Regras de ofício no sentido de entender as minúcias do trabalho que é feito. Mas são pessoas que sabem que, de alguma forma, até porque o outro julgamento, no geral, já foi proferido, o julgamento de beleza, sabem que você sabe o que você está fazendo. E entendem que o seu trabalho é essencial, fundamental, importante para o andamento de processos, enfim, como eu disse, das engrenagens. Só beber água, gente. Acontece que a gente tem vivido, e aí eu digo mais especificamente, depois de uma revolução tecnológica marcada aí pela entrada na nossa sociedade das NTICs, novas tecnologias de informação e comunicação, a gente tem vivido uma modalidade de pulverização do trabalho. Em que sentido? Por mais que as pessoas façam a mesma coisa que eu, a gente tem uma entrada, depois das novas tecnologias de informação e comunicação, a gente tem uma entrada de uma espécie de ideal de individualização mas tão forte, que fica até difícil você dizer se a pessoa está realmente, quando ela está fazendo a mesma tarefa que você, se ela realmente está fazendo o mesmo trabalho que você. Essas características de individualização que a gente começou a experimentar depois das novas tecnologias de informação e comunicação, essas características que a gente começou a experimentar no trabalho, tem, claro, uma série de ganhos, principalmente em termos de uma outra palavra que é muito comum no momento, principalmente em termos de produtividade. Nós sabemos que as pessoas produzem mais não estou dizendo melhor, mas elas produzem mais quando elas estão trabalhando sozinhas em processos que estão delimitados. Vocês devem já ter ouvido falar, suponho, de Frederick Taylor, que em 1901 escreveu um livro que mudou o mundo, continua mudando até hoje, escreveu Princípios da Administração Científica, né? E o que o Taylor falava lá atrás? O que ele escreveu lá atrás? Você pegar o trabalho, fatiar e colocar cada um para fazer um pedacinho do trabalho, o rendimento vai ser muito melhor. Ele nunca esteve tão certo na vida dele, funciona. Ele só não tinha mensurado as consequências disso, né? Então, princípios da administração científica, mas ele não estava muito interessado nas sequelas. Revolucionou o mundo, foi fantástico, mas acontece que o mundo mudou muito de 1901 para cá, porém o princípio de que é possível você dividir tudo e conseguir mensurar os produtos individuais de cada trabalho nunca esteve tão vivo e tão atuante e tão, né, funcional, não no sentido bom, mas nunca esteve tão funcional como a gente vê hoje. Bom, a consequência dessa individualização somada à entrada das novas tecnologias de informação e comunicação é que a gente tem pessoas trabalhando cada vez mais sozinhas, por mais que estejam trabalhando em grandes e articuladas equipes. Por que as pessoas estão trabalhando cada vez mais sozinhas, mesmo que estejam em equipes? Porque
esta coisa que é fundante na categoria trabalho, que é o reconhecimento, foi instituída dentro da lógica de trabalho na nossa sociedade como uma modalidade de reconhecimento individual e não coletivo. Ora, se para eu poder ser uma pessoa que é reconhecida como alguém que trabalha, que é reconhecida como alguém que é bom, que é belo, que faz bem o que está fazendo, eu preciso de reconhecimento, e se eu sei que se eu perder meu tempo me relacionando, ajudando os outros, não vai adiantar nada, porque o reconhecimento não vem para a equipe, ele é individual, para que eu vou me relacionar? Para que eu vou ficar preocupado com o colega que está ali? E é uma outra questão que a gente tem, que aparece muito, e a gente tem vários autores que falam disso. Um dos que eu tenho mais gostado no momento é um sul-coreano chamado Byung-Chul Han. Ele já ficou famoso. Quando eu comecei a lê-lo, ele ainda não era. Mas agora ele tem vários livros aí. O primeiro que eu li dele foi Psicopolítica e logo em seguida Sociedade do Cansaço, que é um livro bem... Muitas pessoas já leram, agora ele já é um livro muito famoso, né? Mas o que ele fala na Sociedade do Cansaço? Olha, a gente está tão programado para ser sozinho, e antes dele tinha o Bauman falando de sociedade individualizada. Melhor esse aqui, sociedade individualizada, modernidade líquida, essa coisa toda, mas o que todos eles estão dizendo? Olha, a gente não é o tipo de pessoa, né? A gente não é o tipo de organismo, não é o tipo de pessoa. Nós, pessoas, não somos o tipo de organismo que foi feito para viver sozinho. Certo? Nós não somos, nós somos seres absolutamente sociais. O ser humano, entre os mamíferos, é o único que morre se ele não for cuidado. Não é se ele não for alimentado, não é se ele não for trocado a fralda, não é se ele não for aquecido. Se ele não tiver uma troca com o outro ser humano, ele vai morrer, né? Não é só o ser humano, também tá tudo bem, tem os macaquinhos também, né? Dizem aí na teoria da evolução que a gente vem deles. Mas se nós não tivermos troca e não produzirmos um hormônio chamado ocitocina no começo da nossa vida, a gente não sobrevive, a gente vai morrer, né? Por mais que os cuidados sejam todos, cuidados tipo alimentação, os físicos ali estejam todos providos. Bom, se eu trabalho sozinho, então minha chance de receber reconhecimento, principalmente o reconhecimento que se refere à produtividade, que é o que vem por meio do julgamento de utilidade, ou seja, proferido pelos superiores da empresa, a minha chance de receber esse reconhecimento é maior, esse julgamento é maior. Só que acontece que o reconhecimento ele é composto, no fim, por esses dois julgamentos, o de beleza e o de utilidade. Então, a gente tem uma ideia de que, se eu for muito produtivo, eu serei reconhecido. Você receberá um julgamento de utilidade sobre o seu trabalho. Mas o reconhecimento é essa dimensão delicada que envolve duas esferas. Se você vai se tornando individualista no seu trabalho, e às vezes a gente não tem opção, às vezes a gente tenta fazer laços sociais com os colegas e não tem opção, principalmente dependendo da característica do trabalho que você faz. Bom, se você não conseguiu isso, você vai ficar com um reconhecimento capenga, como a gente diz lá em Minas Gerais, onde eu venho. E um reconhecimento capenga não é reconhecimento. Então, você vai trabalhar, 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 e vai continuar com a sensação de que está faltando alguma coisa para você, de que algo tá errado ainda, né? Então, poxa, a chefia diz que eu sou produtivo, diz que eu sou ótimo, eu recebo prêmios, mas lá no fundo, você não tem pares. Lá no fundo, os seus colegas mais te invejam do que propriamente te admiram. Lá no fundo, um monte de coisa está acontecendo. Então, o que a gente vê? Que os impactos no reconhecimento no trabalho são uma das grandes questões, né, que a gente tem hoje, assim, estão entre as grandes questões que a gente tem hoje no mundo do trabalho, e prejudicam muito isso que é central, que é porque eu estou aqui, que é a questão da saúde no trabalho. Daí, não só a saúde física, mas também a saúde mental, não só a saúde mental, mas também a saúde física, especialmente quando a gente vai avaliar características psicossomáticas do adoecimento no trabalho. O adoecimento no trabalho, antes das novas tecnologias de informação e comunicação, ele estava muito vinculado às questões físicas. Então, as pessoas adoeciam de cordas vocais, as pessoas adoeciam porque ficavam muito tempo em pé, porque estavam lidando com substâncias tóxicas, porque estavam digitando demais, faziam ler-e-dot. Hoje, a gente tem dois tipos graves de acometimento, que são os acometimentos mentais mesmo, né? Eu não gosto de dizer mental, porque o psíquico é maior do que o mental, mas os acometimentos psíquicos, a gente ainda chama de saúde mental no trabalho, mas no fim é saúde psíquica, né? Os acometimentos psíquicos no trabalho e os acometimentos psicossomáticos no trabalho, que não são exatamente psíquicos, tá? Porque eles têm um desencadear no corpo. E não é, aí as pessoas falam assim, é só psicológico, tá? Psicológico é tudo, né? Não é porque só psicológico que não é importante.
O psicossomático é muito importante. E a gente tem esses acometimentos psicossomáticos cada vez aparecendo mais. E aí eu estou dizendo de coisas que não parecem estar relacionadas ao trabalho, mas estão doenças de pele, crises de asma, fibromialgia, doenças de coluna inexplicáveis, questões de ATM que às vezes inviabilizam a vida prática da pessoa, enxaquecas, and on, and on, and on. A gente tem muita coisa acontecendo aí, né? Então, o reconhecimento e as questões de individualização são críticos quando a gente fala da questão de saúde física, mental, psíquica, não importa a qualidade, mas quando a gente fala de saúde no trabalho, a gente tem que falar disso. Só que daí, o que que acontece, né? A gente vê, ao mesmo tempo, as novas tecnologias de informação e comunicação atuando, ao invés de para reforçar os laços sociais, muito mais para dissolver esses laços sociais do que qualquer outra coisa. O que são as novas tecnologias de informação e comunicação? Celular, internet, computador, aplicativos e, enfim, essas ferramentas de comunicação, tipo essa que não funcionou aqui hoje no meu computador, o Teams, e que segue até agora, que já tentei para ver se eu transfiro para o computador, né, não funciona. Então, enfim, essas ferramentas que poderiam ter encurtado as distâncias afetivas entre as pessoas, pelo contrário, promoveram um aumento de distância afetiva gigantesco. Especialmente porque as novas tecnologias de informação e comunicação, mais do que nunca, são usadas para a gente trabalhar mais, não para a gente trabalhar menos, que é o que poderia ter acontecido. Carla, mas você fala isso com certeza? Falo isso com base em evidências científicas, dados, pesquisas diversos. A gente nunca trabalhou tanto como sociedade como a gente trabalha agora. E a gente nunca trabalhou tanto sem reconhecimento como a gente trabalha agora. Lembrem que o reconhecimento tem duas pernas, né? Se você tem uma perna só, você está com reconhecimento pela metade, não está funcionando. As novas tecnologias de informação e comunicação, não, as pessoas dizem, mas elas não pioraram a vida, elas facilitaram, agora a gente tem teletrabalho, agora a gente tem mais um monte de coisa. Só que muitas vezes a gente esquece que o trabalho não é só aquilo que acontece por unidade de tempo, tá? Não é assim, eu trabalhei 8 horas, tá, mas dentro dessas 8 horas, 6 horas de trabalho, whatever, que você tenha trabalhado, quanto você trabalhou e o que você fez? Qual foi a intensidade do que você estava fazendo? E as novas tecnologias de informação e comunicação favoreceram a intensificação do trabalho, principalmente no que se refere ao processo de tomada de decisão. Tomada de decisão é alguma coisa que consome fosfato pra caramba, cansa a nossa cabeça. E não é só tomada de decisão porque você está num cargo de gestão, é resolver o que tem que ser feito. Vou usar o exemplo do judiciário, quando entrou o PJE, Processo Jurídico Eletrônico, na vida dos servidores do judiciário. Mas foi ótimo para a população, mas foi excelente, as coisas foram agilizadas, beleza. Mas eu olho para o trabalhador e para a trabalhadora, tá? O que aconteceu na vida dos trabalhadores e trabalhadoras? Bom, primeiro entra um processo quantofrênico de aumento de produtividade. Ou seja, se o processo ficava zanzando em papel para lá e para cá um mês, tudo isso agora pode ser resolvido em um dia. Só que esse um mês, na vida da pessoa que trabalha, ele não é só um tempo desperdiçado que tipo, a pessoa está lá sentada olhando para o teto sem ter o que fazer. É um tempo de elaboração de tomada de decisão. Os analistas que trabalham com esses processos, e aí eu tive uma aluna de mestrado que fez a pesquisa dela no STJ, os analistas que mexem com esses processos, eles precisam de tempo para elaborar aquilo que está ali. Só que o que acontece? O processo caiu no sistema, o advogado já está esperando o próximo parecer ou qualquer que seja o documento, e já existe uma pressão não só internalizada, porque os critérios de produtividade também aumentaram muito, existe uma pressão não só internalizada, mas de fora também, para que aquilo aconteça mais rápido. Então, você é obrigado, você não tem tempo de tomar a decisão com calma, você tem que tomar a decisão para ontem. E essa pressão de tomada de decisão não é só uma questão da pressão, tem outras questões do tipo, você realmente tem que pensar mais depressa e pensar mais, e pensar muito rápido. E assumir as consequências por decisões erradas que você venha a tomar, porque ninguém vai assumir essas consequências para você, principalmente nós que somos servidores públicos, ninguém vai assumir consequência para a gente, né? Então, você tem que assumir as consequências de ter tomado uma decisão equivocada porque você estava com muita pressa, porque você estava desesperado, porque você tinha que fazer um monte de coisa. Então, enquanto eu estou falando aqui com vocês e vem descarregando as mensagens de WhatsApp dos meus alunos aqui, uma outra característica dessa coleira eletrônica psicológica chamada WhatsApp é que, uma vez que você viu, você não desvê.
Se a mensagem, você bater o olho na mensagem, não tem como você falar assim, cérebro, filtre isso, vamos trabalhar com isso depois. Você pode ter treinamento em meditação, yoga, eu tenho, acabou. Você viu, você não desvê. Ah, mas você pode deixar seu WhatsApp para abrir só 3 vezes por dia. Depende. Eu sou mãe de 2 meninos, mais uma enteada. Eu não posso fazer isso, porque eu estou monitorando os 3 na minha cabeça o tempo inteiro, né? Então eu tenho 3 crianças sob minha responsabilidade o tempo todo. Eu não posso simplesmente não abrir o WhatsApp o dia inteiro. Ele tem que ficar ali porque, primeiro, cada um tem um horário, que eles têm 3 idades distintas, outras coisas. Você está esperando uma decisão de um comitê, de um colegiado, dos seus colegas. Você não tem como não colocar a notificação, nem que seja só o númerozinho que fica brilhando lá na bolinha do WhatsApp, mas você tem que ver isso. E o fato de você ter que interagir com isso consome energia psíquica num volume que a gente ainda não conseguiu mensurar. A gente sabe que está com problemas, porque a gente tem visto as pessoas adoecerem como nunca se adoeceu na história da humanidade. Nunca antes na história da humanidade se adoeceu tanto em função do trabalho como do trabalho, conhecimento, cada vez mais Gente, parou. Doutora Carla, tá cortando. A tecnologia senhora de congelou pra comunicação gente. que não deixam a gente parar de pensar. Um dos fenômenos que a gente tem hoje, e eu recebo pessoas em clínica, né, para atendimento de adoecimento no trabalho, é a autoaceleração. A autoaceleração que inclui não só você fazer muito ao mesmo tempo, mas o pensamento acelerado. É aquela típica situação em que você deita para dormir e a cabeça está assim, né? É parar de pensar no seu trabalho. Você sai do seu trabalho, mas seu trabalho não sai de você. É claro que muitas pessoas fazem, às vezes, ou têm condição, né, de falar assim, não, eu fechei a porta aqui do meu trabalho, eu vou embora e eu não penso em mais nada do que está acontecendo aqui. Ainda tem trabalhos que permitem isso. Mas, do ponto de vista panorâmico aqui de onde eu vejo as coisas, né, Pessoal, ela caiu. Pronto, ela tá voltando. não sei o que aconteceu, mas enfim. Aí voltei. Pode acontecer, porque Ele congelou, aí depois ficou cortando, e aí de repente a senhora caiu. voltei. E ainda tem essas coisas, né, gente? E aí a gente tem que falar do mundo pandêmico também e da gente ter trabalhado com essas tecnologias de informação e comunicação, que por um lado são ótimas, mas por outro colocam a gente nessa situação. Tipo, o meu Teams no computador não vai voltar a funcionar nunca. Acabei de entender isso aqui, que eu já atualizei ele 5 vezes e ele continua sem funcionar. Só que com vocês eu posso falar no celular, mas aí eu vou dar aula mais tarde e eu não posso estar no celular, porque eu tenho que ver o que está acontecendo em tempo real, em chat e tal. Então, vejam o que é a intensificação. A gente está resolvendo um processo e outro já está aqui na nossa cabeça. Vários pratos ao mesmo tempo. A gente equilibrando vários pratos ao mesmo tempo, sem ter a consciência de como esse equilibrar de pratos ao mesmo tempo é desgastante e é adoecedor. Né? Então, a gente fala muito da questão de segurança física no trabalho. A gente precisa começar a falar de segurança psíquica no trabalho. E tem muitos trabalhos que são absolutamente insalubres do ponto de vista psíquico e ninguém está falando disso. Quer dizer, eu estou, mas dentro das organizações, a gente vê que essa conversa é muito residual. Quando você fala de segurança, vocês querem ver como essa conversa é residual? Por exemplo, a gente tem uma série de inventários, a gente tem uma série de instrumentos que mensuram risco de adoecimento mental, riscos psicossociais e tal. Nos exames periódicos não existe esse tipo de mensuração. Não tem. Você faz exame periódico para medir o quê? Pressão, glicose, como se a saúde física fosse o que mais adoece hoje no mundo do trabalho, e não é, porque adoece a saúde psíquica. E a gente não tem em nenhum órgão. Eu trabalho com pesquisa em qualidade de vida no trabalho e equidade de gênero, já tem mais de 20 anos agora. Eu nunca entrei num órgão, numa empresa, em que isso existisse, certo? Às vezes você tem um médico do trabalho mais sensível, que na hora que está lá fazendo solicitando os exames, enfim, fazendo as intervenções, ele dá uma olhada para a questão da saúde mental, nem é a saúde psíquica, né? Ele vai falar da saúde mental, mas não é a saúde psíquica.
E quando olham, tá? Que aí vem a outra grande questão, então acompanhe o raciocínio. Nós temos um problema que é mundial, trabalho é central na vida das pessoas. Nós temos um outro problema que eu ia falar aqui e acabei passando e não falei. Nós temos um outro problema, que é a questão do reconhecimento, a questão da sobrecarga física, psíquica, né? Porque a gente tem sobrecarga física também. O fato de você não carregar peso não significa que você não tem sobrecarga física. Ficar sentado o dia inteiro em postura estática, emendando uma reunião na outra, é desgastante do ponto de vista físico-cognitivo, porque a gente não está separado em 3 caixinhas, né? Físico, afetivo, cognitivo, está tudo interrelacionado. Então, você ficar o tempo inteiro sentado tem um impacto num cansaço mental que a gente avalia mal, bem precariamente a gente avalia. Mas, enfim, somando toda essa questão, nós temos o que vários autores aí da psicanálise e trabalho, incluindo eu mesma, a gente tem escrito, que inclusive eu tenho que falar de 2 livros para vocês, que eu acho que pode ser do interesse, que a gente tem descrito, que é a questão do cinismo organizacional. Então, não basta tudo isso, a gente ainda tem uma questão que envolve o cinismo. O que é o cinismo? O cinismo é ver a contradição e negar o contraditório. Ou seja, a gente sabe que o problema é estrutural. Nós, como sociedade, tem vários pesquisadores em todos os lugares do mundo denunciando que a gente tem um problema global e estrutural, mas toda vez que alguém fala da solução, ela fala de uma solução individual. A pessoa fala de uma solução individual. Então, pega o programa de qualidade de vida no trabalho, fala para fazer o quê? Com todo respeito às áreas, não é um desrespeito, tá? Mas fala para fazer ginástica laboral, tai chi chuan, acupuntura, de tudo, né? Mapa astral, acompanhamento espiritual, tudo individualizando um problema que é estrutural. Isso é cinismo, você sabe onde está o problema. Só que você está negando o contraditório, você sabe onde está a contradição. Nós sabemos onde está a contradição, mas a gente nega o contraditório e diz para a pessoa, se vira, resolve sozinha. Eu tinha uma gestora, mulher, eu estava num cargo de gestão muito pesado aqui na universidade, e aí ela gostava de marcar reunião para 6 da tarde. Olha, me desculpa, eu busco os filhos na escola, eles já ficam em período integral, os pobrezinhos. Eu tenho que buscá-los na escola, né? E, e aí ela falava, reunião 5h30, 6 horas eu tenho que sair. Ela não vai acabar 6 horas, mas eu tenho que buscar filho na escola. Se vira. Eu, como se vira? Se virar, vai fazer o quê? Filho na época, o menor tinha 3 anos de idade, filho de 3 anos de idade não anda de Uber, bonita. Tipo, não tem como mandar um motorista buscar eles, né? Então, olha como é central. Você tá falando de uma criança de 2 anos de idade, na época eu tinha entre 2 e 3. Tá falando de uma criança de 2 anos de idade, tem alguém mandando, querendo que você mande um motorista buscar a criança na escola. Porque o seu trabalho é mais importante que tudo, mesmo depois do expediente. Mesmo depois do expediente. E eu conto esse meu caso, porque é meu, me sinto à vontade para falar dele, mas eu tenho certeza que existem milhares de casos iguais ou piores por aí, que não se referem só à vida familiar, se referem a tudo. Aí tem outra questão que é assim, tá? Aí as pessoas no trabalho resolvem que. No trabalho não, as pessoas resolvem que não vão ter filhos, tá? E aí, no trabalho, elas terminam sendo super punidas por isso. Porque aí quem tem filho tem a prerrogativa de ter férias antes, férias em período escolar, férias no final do ano, e elas têm que ficar cobrindo os colegas que têm filhos porque elas não têm filhos. Então, assim, pretendendo não serem penalizadas pela forma como a maternidade e a paternidade são vivenciadas no nosso contexto social hoje, elas terminam mais penalizadas, porque para elas sobra tudo. E aí, o que é cinismo nisso? É dizer que isso não é um problema de estrutura. Falta gente, falta mapeamento de processo, falta mapeamento de competência, falta um monte de coisa. Você vai fazer o quê? Resolver do jeito mais fácil. E o jeito mais fácil, embora não seja de maneira nenhuma o melhor, é individualizar o problema se utilizando dessa lógica, dessa prática social de cinismo, que cada vez é mais presente na nossa sociedade e que permite isso. Tá certo. Tá errado mesmo, mas vai continuar funcionando assim, porque ninguém vai falar do que tem que ser falado. E o que tem que ser falado é: nós precisamos olhar para a nossa realidade de trabalho de uma maneira mais honesta, né? De uma maneira mais legítima, fidedigna. Porque o que a gente tem feito é tampar sol com a peneira. Os programas de qualidade de vida no trabalho, aí tá, eu trabalho com isso, né? Em muitos órgãos. Ano passado eu fiz uma pesquisa enorme para a Receita Federal do Brasil, fazendo um diagnóstico de engajamento e qualidade de vida no trabalho. Aí vejam só, a perspectiva de qualidade de vida no trabalho com a qual eu lido, ela é baseada em olhar basicamente o contexto de trabalho. O que a gente chama de contexto de trabalho está dividido em organização do trabalho, que é, como o nome diz, a forma como o trabalho está organizado, prazos, metas, fluxos, resultados.
condições de trabalho, cadeira, mesa, ar-condicionado, sistemas, no meu caso, né, que não funciona, sistemas operacionais, e relações socioprofissionais, né, com quem nós nos relacionamos, como são as relações com chefias, aspas, clientes, né, os cidadãos que a gente atende, enfim, e demais colegas de trabalho. Aí, nessa pesquisa, vejam só, as pessoas querem dizer, a gente resolveu fazer uma pesquisa junto, de engajamento. Engajamento é um estado de predisposição positiva para o trabalho, que é dividido em 3 outras categorias: concentração, dedicação e vigor. Vigor é quanto de vida você está disposto a colocar no trabalho, concentração, quanto que cognitivamente você está ali, né? E dedicação é tempo que você passa fazendo aquilo que você faz, o quanto que você pensa no seu trabalho como um todo. Olha só, o que a gente vê nas organizações? No geral, as pessoas querem melhorar o engajamento a fórceps. Só que essa pesquisa, que foi feita numa organização com 20 mil pessoas, foram mais de 5 mil respondentes, mostrou estatisticamente para a gente que existe uma forte correlação entre bem-estar no trabalho e engajamento. Quando a gente fala de bem-estar no trabalho, a gente não está falando de bem-estar fora desta esfera de contexto de trabalho. É a pessoa estar bem com a organização do trabalho, as condições de trabalho, as relações socioprofissionais. Vocês podem me dizer, Carla, mas isso depende muito da pessoa. Tem gente que é infeliz pela vida fora, e aí vai para o trabalho e já está prejudicada. Eu até concordaria com você se não fosse meu primeiro argumento de que o trabalho é central. Você pode olhar que tem alguma questão que envolve trabalho também. E mesmo que não envolvesse, considerando que o trabalho é central, é responsabilidade, sim, do trabalho atuar para a estabilidade psíquica das pessoas. Por que a gente só aceita quando ele prejudica? A gente não responsabiliza o trabalho por ser um lugar onde a pessoa se realiza, tem problemas familiares? Beleza, ela pode se encontrar no trabalho. Por que a gente não acha ok o trabalho ser responsabilizado por isso também? Porque a gente não acha. Quando as coisas não vão bem no trabalho, a gente começa, mas é porque ele está se divorciando, mas é porque o filho dele está deprimido, mas é porque nunca é o trabalho. Ou não é assim, gente, já que ele está se divorciando, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui no trabalho para ele se engajar, para ele se sentir bem, tarefas que façam sentido para ele ou para ela, poder ir se recuperando dessa fase tão difícil, que é um divórcio, né, para poder ir, enfim, se estruturando, usando o trabalho como estrutura. A gente não fala disso. Ou seja, a gente banaliza o trabalho como um agente adoecedor. E a gente não potencializa o trabalho como um agente de saúde. A gente não acha que o trabalho tem que resgatar a nossa saúde. A gente acha que está tudo bem se ele acabar com ela. Mas a gente nunca responsabiliza o trabalho por ser um fator que venha a nos recuperar. Existe uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, agora eu não vou lembrar onde é que ela foi publicada, sobre mulheres que tiveram câncer de mama e o retorno ao trabalho. E elas, enfim, em sua grande maioria, relatavam que o retorno ao trabalho foi quando elas começaram a se sentir pessoas integrais de novo, porque antes elas eram só doentes. E aí o retorno ao trabalho traz para elas essa dimensão de estabilidade e possibilidades outras que elas não experimentavam antes. Ou seja, o trabalho pode ser um agente de transformação positiva na vida das pessoas. Ele não precisa ser só um agente, né, de estragar, de prejudicar. Existem elementos no trabalho que podem trazer à tona aspectos saudáveis também. Mas, enfim, aí voltando para a pesquisa da Receita Federal do Brasil, agora a gente está fazendo uma pesquisa grande no Sensipan, uma outra pesquisa na Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, já estivemos, enfim, em vários órgãos públicos aí estudando qualidade de vida no trabalho e encontrando sempre essa correlação. Correlação não é causalidade, tá, gente? Mas não quer dizer que é o bem-estar que causa o engajamento, que é o engajamento que causa o bem-estar. Mas o que a gente verifica é se uma coisa sobe, a outra sobe também. Se uma coisa desce, a outra desce também. Eu não estou dizendo que uma coisa causa a outra. Mas o que eu sei é que só que sobe, a outra sobe também. Quanto mais bem-estar a pessoa experimenta, mais engajada ela está. Quanto mais engajada ela está, mais bem-estar ela experimenta. Eu hipotetizo, apesar das análises não terem mostrado isso, mas nem, né, como diz um colega pesquisador amigo meu, ausência de evidência não é evidência de ausência. A gente não tem evidência de que é o bem-estar que causa engajamento. Mas a gente também não tem evidência de que não seja. Tá? A ausência disso não quer dizer que não é. A gente está fazendo outros estudos qualitativos para ver se conseguimos chegar nisso. Eu tenho a hipótese de que sim. Quando a gente tem bem-estar no trabalho, ou seja, quando eu estou em paz
num estado positivo, que não depende só de eu estar me divorciando ou não, de eu ter comido bem ou mal, ou da minha situação econômica, não depende. É quando eu tenho um estado positivo, uma representação positiva em relação às condições de trabalho, organização do trabalho, relações socioprofissionais, eu vou me engajar mais no que eu estou fazendo. E para me sentir bem nessas 3 esferas, entre outras coisas, eu preciso de um reconhecimento integral. Para ter reconhecimento integral, eu preciso estar num ambiente que não seja tão individualizado, ou seja, em que exista coletivo, para que os meus colegas reconheçam o trabalho que eu estou fazendo, para que esse reconhecimento seja integral. Porque, de outra forma, a gente está falando de um trabalho que continua sendo central na vida das pessoas, mas que não oferece o mínimo que a gente precisa para poder se sentir bem e, no fim das contas, aquilo que todo mundo quer, que é ser feliz, né, gente? A gente está transformando essa palavra felicidade numa coisa muito mercantilizada e tal, então é um pouco perigoso falar nisso, mas, de toda sorte, o que a gente vê, no fim das contas, é que o que a gente quer é fazer as nossas coisas, sermos felizes, estarmos íntegros, preservados para poder ter uma vida familiar que preste, ou que não seja uma vida familiar com filho, mas que seja com cachorro, com parceiro, com parceira, que seja sozinho, mas com a saúde psíquica preservada. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Fiquem à vontade para fazer perguntas, intervenções, estou à disposição. Pessoal, vocês podem abrir o microfone para fazer perguntas para a doutora Carla. Bom, eu sou faladora, então eu vou começar para ver se eu tiro a timidez do povo, né? Eu adorei quantofrenia, né? Um processo quantofrênico, né? A gente trabalha, e como não consegue medir o resultado, porque há um tempo atrás eu descobri que a gente bota na agenda o resultado do que a gente tem que fazer naquela hora, mas a gente não contabiliza na agenda todos os micropassos que vão levar a gente àquele resultado. E aí, no final do dia, a gente fica extremamente frustrado porque não conseguiu o resultado. Só que a gente está no meio do processo e a gente não está conseguindo medir o processo. E, assim, estendendo isso para a vida prática, eu percebo que essa história de que a gente tem que ter meta, de que a gente tem que ter objetivo, faz com que a gente esteja sempre lá no futuro, nunca aqui no momento presente e nunca com a sensação de que a gente está caminhando. Então, eu acho que a ideia da gente fracionar a ação, não para que cada pessoa ou da equipe faça um pedaço, mas para a gente ter um conhecimento maior do fracionamento dos passos que vão levar a gente à conclusão do nosso resultado, né, a atingir o nosso resultado, coloca a gente nessa sensação de processo e dá uma sensação maior de completude, professora. Eu acredito que se a gente consegue olhar para as microações que compõem o trabalho como um todo, e a gente se percebe fazendo essas ações menores, no final do dia, essa sensação de vazio, de que eu estou exausta e eu não fiz nada, ela muda. E na minha percepção, quando eu comecei a fazer isso, eu passei a olhar para mim com um pouco mais de compaixão. Porque ao invés de pegar o chicote e dizer, você não conseguiu concluir o trabalho, eu consegui olhar para mim e dizer assim, nossa, eu estou na metade do trabalho já. Eu não imaginava que era tão grande, da próxima vez eu tenho que especificar de uma forma mais clara. O microfone da senhora está fechado. O microfone está fechado, professora. O microfone está fechado. Desculpa, falei, e você não pensou que fosse dar tanto trabalho? Porque também a narrativa que tem sobre as coisas, não, é fácil, é rapidinho. Na hora que você começa a fazer, você vê que a realidade não é nada daquilo, né? E o que uma instituição pode fazer? Bom, tem várias coisas aqui, né? Porque eu saí rabiscando e eu tenho essa coisa de sair escrevendo durante as palestras. Mas o que eu penso, quando a gente pensa no aspecto de segurança, né? O que hoje, quais são os passos para trás, né? Talvez, que não são passos para trás, mas são passos mais conscientes. As instituições poderiam fazer de imediato para trazer uma sensação de segurança um pouco maior para o servidor. Porque essa falta de reconhecimento traz uma frustração muito grande, né? E uma sensação de irrelevância. Porque apesar, assim, eu não faço nada, né?
não é relevante. E em especial aqui em Brasília, que todo mundo pensa muito mais no quanto é que eu vou ganhar quando eu passar naquele concurso público, do que no que eu vou fazer passando naquele concurso público, como é que a gente desfaz essa confusão e traz para o nosso servidor um pouco uma sensação maior de pertencimento, de utilidade, de relevância, já que o trabalho tem esse papel central na vida das pessoas? Daniela, essa pergunta, assim, essa análise, na verdade, ela é muito complexa, né? A gente não tem, assim, propriamente a gente tem visto que fazer isso. O que a gente sabe, né? Porque essa questão é complexa de partida. Eu não posso dizer que a pessoa que prestou concurso porque queria estabilidade, no mundo do trabalho que a gente vive, de maneira nenhuma, eu não tenho como dizer que ela está errada. Porque principalmente se ela for mulher, se ela quiser ter filho, porque vai você ser mulher e ter filho nas empresas, nos órgãos públicos já é complicado pra caramba. Imagina nas empresas privadas, né? Então é muito difícil. E a gente vendo todo esse cenário de desintegração, esfacelamento, demissão em massa. Eu não julgo a pessoa que entrou sem saber o que ela ia fazer, né? Ocorre que é muito complicado dentro do serviço público a gente conseguir dizer que vai dar o trabalho que a pessoa quer fazer para todas as pessoas. Porque, infelizmente, não tem. Né? Não tem. A gente fala de mapeamento. Acho que, assim, infelizmente não tem, talvez seja um pouco forte. A gente não tem isso mapeado. Talvez tenha, mas a gente não tem isso mapeado. Houve, não sei nem como está isso, que eu acompanhei uns anos atrás, um movimento do então Ministério do Planejamento, que agora é o Ministério da Economia, no sentido de fazer um grande banco de talentos, eles estavam numa parceria com a ENAP, um grande banco de talentos, com divulgação de vagas, acho que está funcionando, outro dia eu vi alguma coisa nesse sentido, com divulgação de vagas em lugares para que as pessoas pudessem se movimentar dentro do serviço público, o que seria, assim, excelente, né? Do meu ponto de vista, essa possibilidade de movimentação é uma das coisas que a gente pode, estimular e não dificultar, né? A gente pode estimular as pessoas a fazerem, a entenderem como se dá e como que acontece, para poderem conseguir encontrar lugares que são melhores para eles, né? Eu fiz uma mudança de carreira uns anos atrás, 6 anos atrás, eu trabalhava num departamento da universidade e, de repente, começou a fazer mais sentido, né? E queria mudar para outro departamento. Eu era lotada num departamento e, assim, mudar de departamento na universidade, em termos administrativos, é igual mudar de órgão. Cada departamento é um micro-órgão lá dentro, né? É igual mudar de órgão. E foi muito difícil, muito complicado, mas, enfim, foi um movimento que eu acho que foi ótimo ter feito. Mas a organização foi contra o tempo todo. Não, você entrou num lugar, você morre num lugar. Gente, a gente está falando de modernização de carreiras, 2 carreiras ao longo da vida, 3, né? Estamos falando de uma série de coisas e eu sinto que o serviço público ainda é muito retrógrado para acompanhar certas coisas, sabe? Eu acho que a gente tem possibilidades que não são exploradas. Essa mesmo, de você, né, trabalhar em outros lugares, fazendo outras coisas. Acho que tem um incentivo à formação dos profissionais, principalmente a uma segunda qualificação, que é muito fraca, né? Então, a pessoa, às vezes, está fazendo uma outra... A gente acha ruim o servidor público estudar. A narrativa que tem sobre o fato dele estar estudando é ele não quer trabalhar. Mas será? Não estou dizendo que não é em 100% dos casos, mas será que é sempre assim? Que a pessoa quer se capacitar, quer fazer um negócio, eu sei que é desequilibrado. Tem gente que mora em congressos e treinamentos por aí não faz nada do que tem que fazer. Mas acontece que isso virou uma narrativa. Aí a pessoa que é boa e que quer ir lá fazer para melhorar, ou que quer seguir outro rumo na vida dela, né? Ela é mal vista, ela é mal percebida, mesmo que ela esteja fazendo o trabalho dela de maneira adequada. Aí começam os boicotes, né? Então, assim, ela faz o trabalho dela super legal, mas o pessoal começa a dar muito mais trabalho do que ela vai dar conta de fazer para poder dizer que a coisa não está sendo feita de maneira adequada, não está sendo bem feita. O que eu acho que a organização pode fazer é olhar com honestidade para o seu quadro de trabalhadores e encontrar onde é que estão os gargalos. O problema é que as pessoas estão infelizes porque fizeram um concurso, não sabiam o que iam fazer. O que eu posso fazer? Eu posso ajudar essa pessoa a procurar um outro lugar onde ela vai ser mais feliz dentro do serviço público? Eu posso incrementar o trabalho dela, ou fora do serviço público também, às vezes, né? Eu tenho um suporte, uma equipe de apoio, isso eu vejo que falta em quase todos os lugares. Eu tenho uma equipe de psicólogos organizacionais que estejam realmente atentos a essas questões, né? E administradores e psicólogos organizacionais, a gente do serviço social, que estejam realmente atentos a essas questões de adequação. Ou eu tenho a narrativa de que a pessoa
é ingrata, passou no serviço público, então agora se vira, vai fazer, tem que gostar do que está fazendo. Não vai acontecer. Né? Essa coisa de, você não precisa fazer o que gosta, você precisa gostar do que faz. Tá, mas até que página que vai isso, né? Porque o que eu vejo na clínica, nos atendimentos que a gente faz, é que isso se sustenta por pouco tempo. É importante a gente encontrar, eu não vou falar de aptidão, né? Mas eu acho que aptidão é uma palavra muito forte. Mas eu vou falar alguma coisa que faça sentido. A pessoa pode não ter aptidão, mas ela encontra alguma coisa que faz sentido para ela. Eu acho que os órgãos, eles trabalham muito pouco nessa perspectiva. A gente tem, eu inclusive escutei um podcast esses dias do Siddhartha Ribeiro, que é um pesquisador que eu admiro muito, e ele estava falando que a gente tem uma lógica de que, assim, não, se você tem que morrer se sacrificando, a coisa não pode ser boa para você, né? Então, a gente tem essa narrativa de que está reclamando de barriga cheia, você já é servidor, o que você está reclamando? E não adianta, essa narrativa, pelo visto, não está adiantando muito para a vida das pessoas, porque não está ficando melhor só porque, né, a gente está dizendo que tem que ficar melhor. Só porque você está dizendo, vai lá, faz as pazes com a vida, faça suas meditações, as coisas todas. Não adianta, isso não está resolvendo. Eu acho que a gente também nunca teve uma sociedade que procurou tanto, individualmente, formas de se resolver. A gente nunca teve tanto grupo de meditação, tantas práticas, né, dessas aí que eu faço meditação há muitos anos, mas sozinha não. Se resolvesse, eu não tinha precisado mudar de departamento, né? Mas a gente tem essa narrativa o tempo todo, de que assim, você tem que dar um jeito de resolver isso daí. E eu penso que a gente tem potencial, como estrutura pública, né, de resolver, enfim, pensar as coisas todas dentro de uma outra lógica, dentro de uma outra forma. A gente sequer pensa de um jeito diferente, né? A gente também tem um movimento, que aí não deu tempo de eu falar isso, mas a gente tem um movimento muito sério, eu acho que muito grave, de tratar o serviço público como se ele fosse qualquer outra empresa. Então, por exemplo, a gente pegar muita tecnologia de empresa privada e importar acriticamente. E outras que seriam ótimas, a gente não importa. Outras a gente não importa. Mas, principalmente no que se refere à mensuração de produtividade, a gente importa de maneira muito acrítica, sabe? Assim, não, isso aqui funcionou ali na Coca-Cola do Brasil, então vamos trazer para cá, que provavelmente vai funcionar também. Não sei se eu respondi o que você perguntou, mas, enfim, foram considerações. Respondeu sim, eu agradeço. Eu acho que você já respondeu a pergunta que eu queria fazer, que era o que o servidor pode fazer. Mas talvez, quando eu digo que eu acho que a senhora já respondeu, é porque, na verdade, é isso, não é uma coisa que só o servidor consiga fazer, teria que ser uma coisa conjunta, né? Tem que ser. Mas, assim, individualmente, porque também não adianta eu falar assim, não, tem que esperar a organização acontecer. Eu acho que individualmente é preciso uma coisa que eu sou da psicanálise, né? A gente na psicanálise chama de pesquisa de si. Né? Pesquisa de si é você faz uma pesquisa de si mesmo, assim, eu estou feliz nesse lugar que eu trabalho, e se eu não estou feliz é porque eu gosto do trabalho, mas não gosto das relações. Eu gosto do lugar, mas não gosto do trabalho. Eu gosto do trabalho e das relações, mas não gosto do lugar. Né? E o que é possível dentro do que tem disponível, a não ser que você queira, né, transformar o mundo e tal, e fazer outras coisas, como, sei lá, é a minha perspectiva, eu fui para educação para isso, mas não é o seu caso, você quer resolver o seu problema. Tá, o que tem de perspectiva? O que você pode fazer para ficar bom para você? Claro, dentro de uma lógica ética, que a gente está falando de um compromisso que nós, servidores públicos, temos majoritariamente com a cidadania, o nosso compromisso é isso, a gente não vende sabonete, mas a gente entrega a cidadania. A gente não tem um produto tipo sabonete, né, gente? Sei lá, um prato de restaurante. Não é isso que a gente faz. O que a gente entrega, no fim das contas, é cidadania, né? Mas, então, levando em consideração várias, né, considerações, levando em consideração vários aspectos éticos, o que eu posso fazer para ficar melhor para mim? Porque tem coisas que podem ser feitas. Você não está feliz aí, onde você está trabalhando? Você já pensou em se movimentar? Você já pensou em buscar um outro curso que seja bom para você? Ah, Carla, meu problema não é esse. Meu problema é que tem assédio moral legitimado dentro dessa organização. Beleza, vai para outra. Não é possível, né? Ou, se você não quer ir para outra, use os meios legais para denunciar isso. Eu tenho visto um movimento
muito, claro, nem tudo é ruim, né, gente? Tem coisas que são ruins, tem coisas que estão avançando. Eu tenho visto um movimento de combate à assédio moral muito sério, muito sincero, dentro de várias organizações públicas, né, mesmo. Então, assim, é claro que a gente sabe que tem muita coisa velada, muita coisa que não vai aparecer tão cedo, mas a gente sabe também que tem muita coisa que é séria, né, e que as pessoas, as áreas de RH, estão pensando legitimamente em formas de combater isso, né, de extirpar isso. Então, assim, você sozinho, tem condição sozinha? Tem condição de fazer o quê para melhorar para você? Né? Eu sei que nem tudo vai ser organizacional, óbvio que tem coisas que são individuais, mas dentro do que a organização pode te ajudar, vai lá e pede ajuda, né? Porque também ficar lá no canto resmungando, sem ninguém saber que você não está feliz, que não está, né, resmungando sozinho, ou resmungando com colegas que não vão poder te ajudar, não costuma não funcionar bem. Se você quer que fique bom para você, você precisa assumir o compromisso de ser o agente da sua própria transformação. Não estou dizendo que é isso que resolve. Nem estou dizendo que é isso que é fácil. Mas se tá ruim para você, você tem que se movimentar, né? Porque senão a tendência é ficar cada vez pior. E ainda voltando para o assunto das organizações, em específico no serviço público, que a gente tem carreiras muito estruturadas, né, muito hierarquizadas na maioria das organizações, e que existe um movimento de capacitação e de conhecimento sobre gestão de pessoas e sobre diferentes formas de trabalhar e modernização da forma de trabalhar, mas a gente não consegue atingir a alta cúpula. E aí acaba que existe uma dissonância de discurso, porque você está querendo implementar uma inovação, mas existe os grandes chefes que não conseguem entender e nem falar o mesmo discurso. Como é que a gente pode aproximar esses dois mundos e fazer com que eles passem a conversar? Eu acho que tem duas coisas que eu tenho visto funcionar. Uma delas é sensibilização. E processos de sensibilização não são fáceis, não são rápidos, né? Mas o fato é, se a alta gestão não compra a ideia, nem começa. Você vai fazer um programa de qualidade de vida no trabalho, de equidade de gênero, né, nas organizações. Mas aí o gestor maior da organização acha que isso é uma bobagem. Ou ele vai mudar logo e você começa o negócio ali para quando ele mudar, é uma hipótese estratégica, ou se ele for permanecer ali, ou, enfim, o raciocínio dele for permanecer ali, você pode ter certeza que você vai entrar num aguaceiro, não vai adiantar, né? Sensibilização é um processo que demora, mesmo. Então, é um trabalho político das áreas envolvidas, que aí eu não sei quais são, né? Cada organização é uma, mas é um trabalho político das áreas envolvidas, e por ser um trabalho político, as pessoas que estão lá para serem sensibilizadas também precisam entender que vão ganhar alguma coisa com isso, mesmo que seja prestígio, tá? Então, é um movimento de vanguarda que eu estou fazendo, esse órgão vai sair, né, na frente se fizer isso. A outra coisa é um movimento de avaliação da alta cúpula. A alta cúpula não passa por avaliação do serviço público, já viu? Não passa. Quem avalia o trabalho de quem está acima? E a gente precisa falar sobre isso também dentro de uma proposta política de inserção na realidade, né? Por que a alta cúpula não é avaliada? Eu sou, a alta cúpula não é. Não, não na universidade. Na universidade a gente tem um movimento diferente, é tudo muito colegiado, tem eleição, as coisas funcionam um pouco, de um jeito um pouco diferente. Mas a gente precisa começar a pensar. Aí eu trabalho muito com os órgãos do judiciário, a gente vê isso, né? Tem castas dentro do judiciário. E a casta de baixo nunca vai avaliar a casta, quer dizer, até agora não avalia a casta de cima, mas a gente tem que começar a propor esses movimentos, porque, né, senão não é um processo democrático. A gente diz que vive num Estado democrático, mas dentro das organizações, dentro dos órgãos públicos, você não vive. Precisa começar a ser colocado na mesa, né? Mesmo, realmente colocado na mesa. E eu sei que existem pessoas que estão na alta cúpula que pensam como eu. Nós precisamos aproveitar essas pessoas e começar um movimento. Vai ser rápido? Não. Por isso que eu estou dizendo, se você tem um problema individual, comece a pensar em como você vai resolver esse problema. Porque, do jeito que as coisas estão estruturadas agora, se você não começar, você não vai ter apoio de ninguém mesmo. Você precisa começar. Travou o microfone?
Não, eu estou aqui na esperança de que algum dos colegas se manifestem. Vocês devem estar, às vezes as pessoas ainda ficam absorvendo assim a conversa, entendeu? Então, às vezes demora um pouco, as pessoas falam, entendi a conversa. Professora Carla, se eu puder fazer uma pergunta, posso fazer agora? Juliana que está falando? Isso. Uhum. Da sua fala, quando a senhora pontuou sobre que os exames periódicos, né, deveriam contemplar a questão da avaliação psicossocial no trabalho, e que isso nunca foi feito, né? Isso seria uma forma de aferir, né? De medir, no caso, o sofrimento no trabalho. E pelo que eu entendi agora dessa última resposta, a solução, digamos assim, entre aspas, né, seria um mapeamento de competências, a partir da onde você vê que há um sofrimento e que o servidor pode se movimentar de alguma forma, né, dentro da sua carreira, na medida do possível. Ele correria atrás, então, da onde ele tem a compatibilidade com as competências que são exigidas para uma determinada função, certo? Sim, certo. Então, uma ferramenta seria para aferir o sofrimento, né, como sugestão durante os exames periódicos, e a outra ferramenta seria utilizada já como uma solução para a segurança no trabalho, dos riscos psicossociais. Sim. Ok. Era só isso. A gente não tem, Juliana, assim, sequer uma avaliação, sabe? Você vê, eu sei que tem, tá? Fiz um trabalho aí num órgão, mas eles têm lá dados epidemiológicos de adoecimento. Eu sei que eles tiveram, nos últimos 4 anos, um crescimento de doenças, de afastamento por doenças musculoesqueléticas e aparelho do trato digestório. Isso não é ao acaso. Não foi porque o refeitório do lugar, entendeu? O restaurante que serve lá começou a dar problema no estômago das pessoas, tá? Mas eu não consigo saber o que aconteceu, porque eu só tenho esse dado epidemiológico que me sugere que existam problemas psíquicos no lugar, né? Então, que me sugere. Se cada pessoa dessa que foi afastada, né? Tudo bem, você pode não fazer com todos, mas cada pessoa dessa que foi afastada respondesse, por exemplo, esse inventário de risco psicossocial no trabalho, que a gente nunca diz que é só um risco psíquico, né? Porque tem a ver com os relacionamentos também. Tivesse respondido isso, eu ia conseguir ter um panorama, né? Se durante o processo de periódico, é mais do que não ter, é por que não tem? Porque não existe motivo para não ter. Você está fazendo exame periódico, faz um mapeamento da saúde psíquica dos seus trabalhadores. É porque a gente sequer considera isso como alguma coisa importante. Eu digo, a gente, sociedade, né? A gente não considera que saúde no trabalho. Veja, a Organização Mundial de Saúde diz que saúde é um estado de equilíbrio biopsicossocial. Tá, mas a gente fala só do bio. O psicossocial, não, as organizações não mensuram. E poderiam ter esse mapeamento. Poderiam, com esse mapeamento, fazer uma série de coisas. Porque, veja, se eu tenho classicamente num setor que tem 5 anos que está com o mesmo gestor, tem 5 anos que as pessoas estão adoecendo, 5 anos que as pessoas não falam, que a gente sabe de rotatividade, mas a gente não sabe da consequência para a pessoa. Eu tenho elementos, né? A gente não tem elementos. A gente, de fato, não tem como a área de segurança e saúde no trabalho, isso tinha que ser protocolar, né, na entrada. E olha, muitas áreas de saúde e segurança no trabalho têm testes psicológicos, ou tem psicólogos, poderiam fazer testes psicológicos mesmo, desses testes de mensuração de propensão à depressão, risco de suicídio, um monte de coisa que a gente não usa. A gente tem as ferramentas e muitas vezes não usa porque não é protocolo, porque às vezes não é querido, porque às vezes até é proposto, né? Mas, enfim, não é desejável, é por aí. Obrigada. Nada. Diego? Olá, boa tarde. Tudo bom? Tudo, obrigado pela palestra, doutora Carla, pelos comentários, Daniele. Primeiro uma consideração e depois uma pergunta.
muito lúcidas as explicações sobre a individualização do trabalho e o ônus que isso traz ao compartilhamento de afetos no ambiente de trabalho. Mas para autistas, sobretudo que tem suporte nível 1, alguma individualização é necessária, sobretudo quando o ambiente de trabalho não abre espaços para que ele possa preservar a sua estabilidade emocional. Isso é um comentário breve que talvez não negue o argumento do autor sul-coreano que a senhora mencionou. Um outro comentário, agora uma pergunta: existiria um cronograma de sintomas que a gente pudesse acessar para verificar se um colega está perdendo o bem-estar no trabalho? Como leigos no exterior, muitas vezes a gente só tem a gente e a gente percebe alguma mudança de comportamento, mas a falta desses recursos e desses instrumentos, a gente não tem muito o que fazer. Obrigado. Obrigada a você, Diego. Sobre a sua primeira questão, o fato da gente pensar numa necessidade individual de um colega já é um pensamento coletivo. Se eu penso assim, aquele ali tem uma necessidade individual, né? Pode ser autismo, pode ser esquizofrenia, pode ser hipersensibilidade, pode ser um monte de coisa, né? Pode ser a mulher que entra em tensão pré-menstrual e vai passar um pedaço do mês numa situação muito delicada, que tem coisas que a gente não fala e que acontecem no mundo do trabalho. Pode ser porque eu pesquiso trabalho feminino, alguns elementos eu vou trazer. Pode ser porque a servidora entrou na menopausa e a gente não está considerando isso. É como se a mulher não envelhece, né, gente? Mulher não pode envelhecer. É porque ela acabou de voltar Enfim, é porque é autista, é porque é esquizofrenia. Não estou comparando as coisas nem colocando no mesmo lugar, tá? Só estou dizendo que, se nós, como organização, conseguimos olhar para as necessidades individuais, a gente está trabalhando como um coletivo. Então, esse seria o ponto ético da individualização. Aquela pessoa tem uma necessidade específica e eu preciso colaborar com a necessidade específica dela, né? Que pode ser um monte de coisas. Então, se a gente pensasse como coletivo, a gente pensaria assim, gente, olha só, ele precisa disso, ela precisa daquilo. O que a gente pode fazer? Se organizar como equipe para poder atender. Porque aí, quando for você que precisar, a equipe também vai fazer isso por você. Mas, infelizmente, isso é muito residual. Sobre o mecanismo de avaliação, a gente tem questionários, inventários de acesso público que podem ser utilizados. Tem o inventário de avaliação de qualidade de vida no trabalho, que é de um autor chamado Mário César Ferreira, e ele mensura bem-estar e mal-estar. Tem um outro de avaliação de bem-estar e mal-estar, que é... Agora me escapou o nome da autora. Pascoal e Paz, eu acho. Mas eu posso mandar depois para a Daniele. Então, assim, da esfera organizacional, a gente tem um monte de instrumentos que podem ser utilizados. Claro que quando a gente está falando, se você for usar esse questionário aí, né, não sei onde vocês estão, mas se você for usar esse questionário em nível individual, você vai precisar fazer uma análise qualitativa dos aspectos quantitativos. Você não vai conseguir fazer, obviamente, análise de média, desvio padrão, o que não invalida o instrumento, né? Você pode pegar cada item do instrumento e avaliar como a pessoa preencheu, ou como sua equipe preencheu, mesmo que sejam 5, sei lá, avaliar aquilo ali e fazer uma intervenção, fazer uma avaliação qualitativa de dados quantitativos. A gente pode fazer isso, tá? Eu vou encaminhar para a Daniele depois o que eu tenho conhecimento de instrumentos, mas tem muitos, né? Desde os instrumentos de engajamento, que a gente tem uma escala super consistente, que é a escala de ultras. Tá, você precisaria de 100 respondentes para fazer uma análise quantitativa, mas você pode fazer a análise qualitativa por item, tá? A gente fez recentemente com o auxílio de uma coordenação do Ministério da Economia e aplicamos o primeiro questionário de qualidade de vida no trabalho do MRE. Então, a gente fez, e foi engraçado porque quando a senhora mencionou o questionário que foi aplicado na Receita Federal, eu anotei os números para saber se proporcionalmente a gente teve o mesmo número de respondentes, e a gente teve mais ou menos o mesmo percentual de respondentes, né? E aí, eu acho que, até para mim, que sou da área da saúde, que trabalho com a parte de promoção de saúde, estava envolvida no grupo de trabalho que aplicou o questionário, que está fazendo toda essa mudança, porque a gente era um setor e hoje nós nos tornamos uma divisão de saúde recentemente.
essas questões de como medir e de explicar para o servidor, que isso foi uma das coisas que a gente ouviu muito do coordenador da consultoria que estava criando o questionário. Ele disse, a gente vai fazer, mas é o primeiro questionário, é a primeira vez que a gente faz um diagnóstico, né? E tanto vocês que estão envolvidos no grupo de trabalho, quanto os servidores que vão se engajar e que vão responder esse questionário, tem que ter consciência de que, infelizmente, a estrutura do serviço público no Brasil ainda é uma estrutura extremamente burocrática, né, com procedimentos e rotinas arcaicas, né, que está tentando se modernizar, mas que não vai conseguir fazer mudanças do dia para a noite. Sim. E aí, eu até pergunto, eu acho que talvez eu esteja pedindo ajuda para a senhora, que assim, como que a gente sensibiliza o servidor? Né? Como é que a gente mostra para o servidor que, olha só, nós estamos nos movimentando como organização. O movimento está sendo feito, mas não tem como ser do dia para a noite. Né? E aí eu acho que eu expandindo nessa sensibilização do servidor, como é que a gente engaja o servidor? Porque é isso. Existe um movimento de tentar fazer, de mostrar que a gente está tentando mudar uma cultura, só que, assim, como organização, como gestora, eu sei que é um passinho de formiguinha. Mas como é que eu faço o meu público-alvo entender que esses passinhos estão sendo dados? Eu acho que é mais ou menos isso. A única coisa que nós vemos que efetivamente funciona, aí você vai dizer assim, sim, mas eu estou perguntando como fazer isso, é envolver as pessoas no problema. Para envolver as pessoas no problema, a gente tem que usar estratégias de marketing, que é descobrir onde está a dor. As pessoas dói onde? Né? Marketing mesmo, eu trabalho muito com o pessoal da administração, né? Então, assim, você precisa saber o que mais dói nos seus trabalhadores. O que mais incomoda. Porque a sensibilização tem que começar por aí. Não é que você vai fazer promessa que não vai ser cumprida. Mas, assim, vamos supor que fosse, não estou dizendo que é, assédio moral no trabalho. É isso que dói mais, tá? Então, vamos começar a fazer palestras sobre assédio moral. Depois a gente vai fazer um grupo de conversa sobre assédio moral. Depois a gente vai criar um comitê para combate ao assédio moral. Depois a gente vai... Porque aí, Daniele, também a gente que é gestor tem que entender que a sensibilização é a passo de formiguinha, é humano. A gente prepara um território de pesquisa, começando a negociação, por pelo menos 6 meses, com todas as técnicas que a gente tem. Assim, a gente vai com ogiva nuclear no negócio, entendeu? E ainda assim, a gente não consegue sempre ter a resposta que a gente quer. Mas é isso. E aí, depois que você conseguiu capturar ali minimamente a atenção, né, e o afeto daquela pessoa, daquele grupo de pessoas, aí você tem que vir com uma estratégia de marketing pesada mesmo, no sentido de fortalecer a marca. Então, você está fazendo um programa de qualidade de vida no trabalho, é isso, né? Não sei qual é o nome que você vai dar. Isso tem que começar a aparecer para tudo que é lugar, a ponto de chegar na primeira fase, que é quando as pessoas começam a fazer piada com isso, que é a primeira fase, que elas vão começar a vai lá reclamar o pessoal da qualidade de vida. Ótimo, já estão falando de você. O pessoal de qualidade de vida não vai resolver isso? Beleza. É num sentido que a gente acha que é negativo, mas na verdade não é, porque estão falando de você, o marketing funcionou. E aí você vai para a última fase, que é a validação, né? Que é quando você começar, o seu trabalho começar a ser validado pelas pessoas. Mas a desconfiança também é interessante. Num primeiro momento vai ter isso aí, mas é marketing, não tem outra coisa. É estudar o básico de marketing mesmo, né? Política pública, política social, precisa de marketing, senão vai. Política nas organizações também. Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? Bom, qualquer coisa, vocês podem mandar perguntas para o SAMS, para o e-mail do SAMS, ou para o meu e-mail, porque hoje a gente está migrando de setor de assistência à saúde para a divisão de saúde e segurança, então os e-mails do setor estão um pouco instáveis, podem mandar para o meu e-mail, se for o caso também, eu passo para a professora.
E eu vou começar a agradecer, professora, foi maravilhoso. Muito obrigado por dispor do seu tempo, por estar aqui conosco. Quero agradecer também a Rosilei, que é a nossa assistente social, que foi quem sugeriu o nome da senhora e que fez o convite, fez todo esse meio de campo para que o nosso encontro se tornasse possível hoje. Muito obrigado e, assim, um belíssimo trabalho. Eu acho fantástico todas essas considerações e essa expansão do olhar, porque traz para a gente uma noção muito maior do que é isso, o que é essa atividade que ocupa 8 horas do nosso dia, no mínimo, não é isso? É isso, no mínimo. No mínimo. Bom, eu quero agradecer também. Eu estava falando de marketing, vou aproveitar para fazer merchandising aqui também. Bom, esse ano, não, do ano passado para cá, o meu grupo de pesquisa, a gente produziu 2 livros que eu considero que pode ser interessante para vocês. O primeiro é distribuição gratuita, então eu vou mandar para o seu WhatsApp depois, que é o livro Psicanálise e Trabalho, Ser e Sofrer no Trabalho Contemporâneo. A gente fez um compilado de textos de vários autores muito interessantes, analisando o trabalho, né, do ponto de vista psicanalítico, alguns com uma pegada mais teórica, mas vários com uma pegada mais prática mesmo. O outro é esse aqui, esse está disponível nas livrarias, que vai ficar invertido para vocês, Trabalho Feminino, Desafios e Perspectivas no Brasil, que eu organizei também, ele está nas principais livrarias e no site da editora Apres, e convidar vocês para continuarem essa conversa comigo lá no meu Instagram, @antloga, e o do meu grupo de pesquisa sobre trabalho feminino, que é @psitrafem. A gente pode fazer trocas, enfim, responder dúvidas, sintam-se à vontade para a gente continuar essa conversa, tá bom? Eu vou mandar o outro livro de psicanálise, que é a distribuição gratuita, para o seu WhatsApp, tá bom, Daniele? E aí, quem tiver interesse, fala com você. Perfeito. Se a senhora puder mostrar o seu livro novamente, porque não apareceu o título para a gente, só levanta um pouquinho. Não tá. Trabalho Feminino, Desafios e Perspectivas no Brasil. Isso. Eu organizei com outras 2 pesquisadoras lá da UNB também, a Marina Maia e a Noêmia Santos. Esse livro ficou incrível, assim, foi um trabalho na pandemia, né? Então, apesar de tudo, a gente conseguiu produzir um texto de muita qualidade também, com autoras que são pesquisadoras no Brasil todo sobre essa temática. Perfeito. Gente, obrigada pela oportunidade, que a gente possa se encontrar por aí e estou à disposição sempre que precisarem, tá bom? Grande abraço, bom trabalho para vocês. Ótimo, muito obrigada, professora. Fiz aqui, porque não sei o que aconteceu. Tá bom. Obrigada, professora, obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco. A palestra está gravada e vai ficar disponibilizada no portal da Divisão de Saúde e Segurança do Servidor, que a gente consegue acessar pela página principal da Intratec, naquele menuzinho colorido que fica do lado direito do monitor, tá? Então, divulguem para que mais colegas nossos possam ter acesso a tudo isso que foi compartilhado hoje. Muito obrigada, professora Carla. Obrigada a todos vocês. Tchauzinho, pessoal. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Até o nosso próximo encontro. A gente vai ter um ciclo de palestras sobre remoção. Vou começar a divulgar ainda essa semana e eu aguardo vocês nos próximos eventos do SAMS. Obrigada a todos. Uma boa tarde.